Salmo 3, versículo 1, 2 e 3. Todos encontraram, amém? Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Podeis assentar. Essa palavra, eu quero advertir a Igreja do Senhor Jesus sobre os desafios que temos para completar a nossa carreira. A carreira que nos está proposta na caminhada da fé. Há adversários que precisam ser vencidos. Às vezes nós não enxergamos dessa forma. Às vezes nós criamos uma ilusão de que não tem inimigos, né? Mas nós sabemos que há adversários. O apóstolo Paulo escreve uma epístola e nesta carta ele diz assim: ore por nós, ore por mim, para que se abra uma porta para o Evangelho, porque tem se levantado muitos adversários. E o próprio Jesus disse que todos aqueles que quiserem viver uma vida piedosa passará por muitas tribulações, por muitas dificuldades, por muitas oposições. E todas essas oposições acontecem pelo simples motivo. Ele diz: olha, o mundo vos odeia porque primeiro odiou a mim. E o mundo que não me recebeu também não vai receber a vocês. E o mundo que me perseguiu e que me rejeitou também irá rejeitar vocês. E esses adversários, eles precisam ser vencidos. Porque se nós não os vencermos, ou nós vamos nos paralisar, vamos nos secularizar, nós vamos nos acomodar e vamos deixar de completar a nossa carreira. Em algum momento nós vamos parar. Os opositores do Evangelho são um dos adversários mais importantes que nós vamos enfrentar. Quantas pessoas aqui podem dizer que são trabalhadores do Evangelho do Senhor? Levanta a sua mão para um sinal. São trabalhadores do Evangelho, amém? Vocês são trabalhadores? Então há opositores. Mas mesmo que você não seja trabalhador do Evangelho, mesmo que você seja apenas um cristão, você também terá opositores. Porque os opositores, eles se opõem a todos aqueles que amam a Deus. Os opositores se opõem a todos aqueles que são chamados por Deus, pelo seu decreto eterno. Nós podemos identificar opositores ao longo de tantos momentos importantes onde se levantaram pessoas para cumprir o chamado de Deus. Entre esses nós podemos citar Janes, Jambres, Corá, Datã, Abirão, Tobias, Gessem, o Arábio, Alexandre, o latoeiro, Elimás, o mágico. E podemos nessa lista colocar também o rei Saul, um rei de Israel, que durante vários anos ele se opôs, perseguiu Davi, aquele que havia sido escolhido e ungido pelo Senhor, e por todas as maneiras possíveis ele tentou eliminar, tentou matar Davi. A questão que fica para nós é: Saul odiava Davi? Eu acredito que Saul não odiava Davi. Na verdade, o que Saul está fazendo é querendo impedir Deus de cumprir o propósito dele. E o propósito de Deus incluía a retirada de Saul do trono, porque isso foi textualmente dito para ele, para Samuel. Diz: o Senhor rasgou de ti o teu rei. Você não será mais rei em Israel. E o Senhor já proveu para si de um rei melhor do que você. E quando Saul escuta isso, ele não aceita. Ele entra em confronto. Então ele entra em confronto com Deus.
E aquele que está em confronto com Deus, ele também vai estar em confronto com os filhos de Deus. Tem algum filho de Deus aqui? Amém? Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite? Então saiba que aquele que está em confronto com Deus também estará em confronto com você. Esta é uma realidade que nós precisamos de entender. E todos aqueles, ao seu próprio tempo, também terão opositores. Paulo teve seus opositores. Interessante que o próprio Paulo foi um opositor. Não se sabe exatamente por qual período, mas durante um bom período, a Bíblia diz que Saulo de Tarso, que depois vem se tornar Paulo, perseguia a igreja do Senhor Jesus. Ele não diz que matou Estevão, mas ele diz que concordou com a morte de Estevão. Ele estava lá. E depois disso, ele passa a integrar uma força que entrava e arrastava as pessoas, onde eles estivessem. Onde eles estivessem, algum cristão, Paulo estava lá. Ele mesmo toma a iniciativa de pedir cartas ao sumo sacerdote e também aos líderes que estavam em Jerusalém. E é nesse afã de se opor ao crescimento, ou se opor à existência da igreja cristã, é que ele encontra Jesus. E de todos os opositores que são listados na Bíblia, talvez a experiência de Paulo seja única. Eu não me lembro agora de nenhum outro opositor que tenha tido a decisão de deixar de ser opositor. E o próprio Senhor diz, quando é questionado, ele dá uma ordem para que orasse por Paulo. Ele diz: Senhor, um discípulo chamado Ananias, mas esse homem é perseguidor da igreja, ele é um opositor do evangelho. E o Senhor responde para Ananias: Ananias, ele vai sofrer muito por conta do evangelho. Nós não sabemos exatamente quais são os motivos. Alguns podem dizer que Paulo sofreu porque ele fez alguém sofrer. Não acredito nisso. Eu acredito que ele sofreu todas as perseguições porque Paulo era extremamente determinado. Então, quanto mais nós tivermos a determinação de cumprir com tanta ousadia como Paulo cumpriu, mais opositores se levantarão. Os opositores, eles não te odeiam. Essa é alguma das realidades que nós precisamos entender. Eles odeiam aquilo e aquele a quem você representa. Os opositores odeiam o que você faz. Eles vão fazer de tudo para você parar. Lembra do Gessem, do Arábio, do Tobias e do servo amonita? A Bíblia diz que durante aqueles 56 dias em que Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém, esses homens, eles encabeçaram uma grande perseguição. Não eram só eles, mas eles eram líderes da oposição, dessa oposição à reconstrução dos muros de Jerusalém. E durante todo esse período, eles tentaram sabotar, tentaram impedir, com ameaças, e usaram estratagemas diversos. Chegaram a corromper um sacerdote, uma pessoa que estava no templo, para dizer a Neemias: olha, vem, esconda aqui dentro do templo. A Bíblia diz que Neemias, por algum momento, ele ficou pensando sobre aquela proposta. E depois ele mesmo diz assim: eu não entrei, entendi que aquele sacerdote tinha sido subornado, porque ele queria me fazer culpável diante de Deus. Porque o templo não é um lugar de se esconder. O templo é um lugar para adorar a Deus. É verdade que muitos de nós vamos usar a nossa comunhão com Deus simplesmente para nos esconder, por conta de ameaça, por conta de perigos. Mas sabe de uma coisa, queridos? Nós não fomos chamados para nos esconder, nem mesmo no altar do Senhor. Nós somos chamados para cumprir uma comissão. Eu lembro de um livro do T.L. Osborne, que ele escreveu há várias décadas atrás, e o título daquele livro é Chamados para Pregar o Evangelho, lá fora, onde os pecadores estão. Nós somos chamados para uma comissão, nós somos chamados para uma frente de batalha. Nós somos chamados para
chutar as portas do inferno. Às vezes nós ficamos muito satisfeitos pelo simples fato de estarmos vivendo um tempo de tranquilidade. É verdade ou não? Ficamos, ó Deus, muito obrigado, porque nós estamos vivendo um tempo tão bom. Há meses que o diabo não mexe com a gente. É verdade ou não? Eu estou exagerando. E a gente acha que está muito feliz por conta disso. Mas nós não fomos chamados para ficar segurando portas para que o diabo não entre. A Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então nós não somos chamados para viver uma vida simplesmente de autodefesa, não. Nós somos chamados para invadir os planos do diabo, as fortalezas do inferno. Todas as vezes que nós entramos numa casa onde o diabo está presente, Satanás, o adversário, na vida daquelas pessoas, está trazendo dano, sofrimento, nós estamos chutando a porta do inferno. E não se iluda, vai haver represálias. Alguns dias atrás, nós estivemos orando numa casa, uma família, e quando chegou em casa, era uma noite de sábado, eu tive bastante perturbação naquela noite, no meu sono, não conseguia dormir direito. Até que levantei e orei e repreendi aquela força maligna. É ele reagindo. Mas sabe de uma coisa, queridos? Não é para ter paz com os adversários, com os opositores. Opositores, você nunca vai pedir quais são as condições de paz. Vamos fazer aqui um armistício. Não. Nós somos chamados para vencê-los, para lutar contra eles. Gosto muito da perspectiva, da visão de Paulo a respeito da igreja, que está em Efésios no capítulo 6. E ele diz: revesti-vos de toda a armadura do Espírito. Coloca o capacete da salvação. Embraça o escudo da fé. Toma em suas mãos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O cinturão da justiça. Coloque aqui no peitoral a armadura e calça os pés com a preparação do Evangelho da paz. E depois que você estiver traquejado, você estiver vestido e revestido, fica firme. Fica firme, resista firme e lute. Nós sabemos que o soldado que vestia toda essa armadura, todo esse traquejo, ele não veste isso à toa. Ele veste isso para lutar. Eu servi o Exército Brasileiro por 1 ano, 11 meses e alguns dias. E posso afirmar para você que o soldado, quando ele veste aquela farda e ele passa lá na sala de armas e pega um fuzil e pega munição, e não é pouca munição não. Normalmente um soldado que está de trabalho, ele tem 20 cartuchos ali num carregador e tem pelo menos mais 20. Pelo menos mais um carregador de reserva ele tem. Então ele tem pelo menos 40 munições, 40 cartuchos à disposição dele. Já dá para começar um tiroteio. E eu vou dizer uma coisa que acontece quando alguém faz isso. Você acha que ele fica com medo? Você acha que ele fica assim: tomara que não aconteça nada no meu serviço? Vou dizer uma coisa que acontece no coração desses rapazes. Quando ele pega aquela arma, ele fica pensando: por que alguém não tenta entrar aqui à força? Por que alguém não tenta invadir aquilo? E tomara que seja no dia que eu estou trabalhando. É como se ele revestisse de uma ousadia, de uma coragem. Você pode dizer que é por conta da idade, porque normalmente esses soldados são jovens, 18, 19, 20 anos. Mas eu acredito que é o estado de espírito que muda. Ele se vê como um guerreiro. E nós também, do ponto de vista espiritual, quando nós nos revestimos de toda essa armadura, a palavra de Deus, o capacete da salvação, preparação com o Evangelho da paz, nós estamos dispostos também a usar estas coisas. Porque é frustrante a gente se preparar todos os dias, todo dia prepara e nunca surge nenhuma oportunidade. É frustrante. O ano que eu servi as Forças Armadas foi o ano de 82. Foi o ano em que teve as primeiras eleições gerais para presidente da República.
deputados, senadores. Foi o primeiro ano. Então nós ficamos de prontidão, eram alguns, lá no regimento de cavalaria de guardas, onde eu estava, então tinha as companhias, né, os esquadrões, e cada dia um esquadrão daquele ficava de prontidão, tanto nos dias que antecedeu, no dia da eleição e depois. E a expectativa era, tomara que aconteça alguma coisa quando o nosso esquadrão estiver de prontidão, porque nós queremos entrar nos caminhões, nos aviões, para ir para lá, para onde está a confusão. Sabe, queridos, isso acontece no coração de quem é um soldado. E quem é o soldado do reino também, ele tem essa mesma disposição. Contra o nosso inimigo não há paz. Não há paz contra aquele que está destruindo vidas. Não há paz contra aquele que está destruindo almas. Não há paz contra aquele que está submetendo pessoas aos vícios, às drogas, destruindo casamentos, relacionamentos, e depois ainda vai levar tantas pessoas para o inferno. Não pode haver paz. Uma coisa que nós precisamos entender é que nem sempre um opositor se parece com um opositor. Em Mateus, no capítulo 16, versículo 23, nós vemos uma situação em que Jesus estava falando da sua morte iminente, estava na véspera da Páscoa, seria a última Páscoa, e Jesus já estava indo para Jerusalém, e ele está dizendo, olha, está perto o momento em que o Filho do Homem vai ser oferecido, e ele vai ser levantado e vai ser morto. Aí Pedro diz, Senhor, de maneira nenhuma isso vai acontecer. O Senhor não vai permitir isso. Isso não pode acontecer, Senhor. Jesus olha para Pedro com um olhar bem sério, severo, e diz, para trás de mim, Satanás. Opositor. É isso que ele está falando, para trás de mim, opositor. E ele diz isso na cara de Pedro. Eu não sei o que Pedro sentiu, mas eu entendo que ali era um espírito maligno falando através da boca de Pedro. Pedro era amigo de Jesus, amava Jesus, Jesus amava Pedro, mas naquele momento Pedro estava dando espaço, lugar, para que o diabo falasse através dele. Tenha misericórdia de ti, Senhor, tenha compaixão de ti. Nós precisamos de entender isso. Os opositores podem dar conselhos sensatos. Lá em Cesareia, Paulo está vindo para Jerusalém, já está num processo, já estava de viagem há algum tempo, e ele para ali em Cesareia de Filipe. E quando ele está em Cesareia, reúne os irmãos, e o próprio escritor do livro de Atos, que é Lucas, diz assim, nós começamos a tentar dissuadir Paulo. Paulo, não vá para Jerusalém, porque você vai ser preso lá. E ele está dizendo, né, o Lucas diz, nós tentamos dissuadir Paulo a não ir. E chegou a ter um certo Ágabo, um profeta, pegou um cinto e amarrou as mãos e diz, olha, vamos fazer assim com você, se você realmente estiver determinado a ir para Jerusalém. No capítulo 21, versículo 12 e 13, sabe qual foi a resposta de Paulo? Mas Paulo respondeu, dizendo, que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não a só ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Atos, capítulo 21, versículos 12 e 13. Eu te pergunto, Paulo morreu em Jerusalém? Paulo foi preso em Jerusalém? Ele morreu lá? Não. Paulo não morreu em Jerusalém. Consta que Paulo tenha morrido em Roma. Paulo foi preso em Roma. Às vezes, pessoas que amam, que se preocupam com a gente, vai falar assim, olha, você está exagerando, você está se gastando demais no Evangelho. Dia desse eu compartilhei com a igreja um pouquinho do momento em que nosso pastor, José Clarimundo, está passando. Ele está com 76 anos. Ele, alguns anos atrás, tirou um rim, só tem um rim. E agora aquele rim que ficou, ele está apenas com 19% do seu funcionamento.
Então ele está a qualquer momento para ser colocado na hemodiálise. E é impressionante como aquele homem está fazendo a obra, como ele não para. Acho que nem uma semana do mês ele está parado. E ele viaja o Brasil inteiro e algumas vezes para fora do país. Está trabalhando. Dia desse eu estive conversando com o filho dele, que é vice-presidente também da igreja, o pastor Josélio César, e disse para ele: pastor Josélio, não fale nada. Eu sei que é o seu pai, eu sei que um filho quer o bem do pai, mas não cometa o erro de se opor a essa situação. Ele sabe o que está fazendo, é homem de Deus. Ele é um profeta do Senhor, ele sabe. E eu vou te dizer mais, ele já decidiu dar a última gota para o Evangelho. A última gota de vigor, a última gota de vida. Ele decidiu. Não fale nada. Não fale nada. Porque muitas vezes nós não sabemos o que Deus está comunicando no coração da pessoa. Eu dei esse testemunho aqui. De como um dia eu falei para o meu pai: pai, acho que é demais. Meu pai era pastor na igreja em Nova Veneza, viajava daqui para lá. E naquelas viagens dele, ele não tinha nem ajuda de custo para essas viagens. Meu pai estava com licença por interesse particular de 2 anos, sem receber salário, e fazia essas viagens. Não tinha ajuda da igreja local, lá que era pequeno, estava começando, nem da igreja que estava enviando ele. E iria acabar o período dele, eu disse: pai, e aí, se o senhor não voltar, o senhor pede um emprego. Meu pai estava com 49 anos, ia fazer 50. Depois o senhor vai arrumar emprego aonde? Ficou olhando para mim, pensativo. Naquela semana ele voltou a trabalhar. Ele só viveu 18 dias. Depois que ele voltou a trabalhar, só 18 dias. Foi colhido por uma caminhonete em cima da moto e ele faleceu ali na hora. E eu não estou dizendo para você que aquilo foi represália de Deus, que Deus resolveu tirar a vida dele porque ele fez aquilo que Deus não queria. Não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que ele tinha um motivo pelo qual ele estava fazendo aquilo. Meu pai sabia quanto tempo tinha. Eu sabia que estava vivendo o último tempo. Só que eu me arrependi muito de ter sido a voz da consciência, de dar aquele conselho. Sabe, queridos, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele deve ouvir Deus acima de tudo. A gente ouve amigos, a gente ouve pai, mãe. Eu tenho mãe, graças a Deus, ainda tenho. Mas sabe quem é que vai dar a resposta certa? É o pai? É a mãe? É o amigo? Não. A resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor. Então escute Deus. Escute Deus. Os opositores podem ser colegas na escola. Quantos jovens tem aqui que sofrem assédios na escola por causa da sua condição cristã? Esse ano que eu passei no exército foi um ano difícil. Tudo que eu falava, algum engraçadinho levantava e falava assim: cala a boca, crente. Cala a boca aí, ô virgem. Cala a boca, donzelo. Isso era a maneira deles de dirigir a mim. Porque eles sabiam que eu era crente. Porque eu não andava com eles. Eu não ia para os prostíbulos, eu não ia para a rua para mexer com as pessoas por conta de sexo. Então eles não gostavam de mim. E eles me tratavam assim. Eram opositores, sim ou não? Eram opositores. Opositores podem ser desejos da carne. Então eles precisam ser enfrentados dentro de você. Às vezes nós pensamos que os opositores sempre vão vir do lado de fora. Mas sabe uma das armas que o apóstolo Paulo diz que o guerreiro de Cristo tem? É um capacete que está na cabeça dele, chamado capacete da salvação. Então todas as vezes que na nossa mente vier esses dardos inflamados do diabo, para te seduzir, para te arrastar para o pecado, você vai ter que fazer essa luta, é dentro mesmo do seu coração, é dentro da sua mente, sabendo quem você é. Sabe qual foi a resposta de Neemias para aquele que tentou
levar ele para dentro do templo para se esconder, diz assim: um homem como eu, por acaso um homem como eu se esconderia? Que homem é você? Quem é você, moça? Quem é você, rapaz? Acho que esse aqui já é. Você sabe quem você é? Você sabe de onde você veio? Você sabe qual é a sua origem? Você sabe quem te arregimentou, quem te chamou? A quem você representa? Então, quando vierem as propostas do inimigo, você precisa perguntar primeiro para si mesmo: um homem como eu faria tal coisa? Um jovem, uma moça, um rapaz como eu faria isso, sendo servo do Senhor? Nós temos um manual que está aqui, que é a palavra de Deus. Tudo que eu posso fazer está aqui, tudo que eu não posso fazer está aqui também. E no Salmo 119, no versículo 105, diz assim: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho é a tua palavra. E o salmista continua dizendo: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E ele continua: como jovem guardará firme o teu caminho, puro o seu caminho. E ele responde, observando segundo a tua palavra. É segundo a palavra de Deus, não é segundo o conselho das pessoas, e muito menos segundo o conselho de homens e mulheres ímpias que não conhecem Deus. Quando alguém vier te dar conselho, você pergunta de que origem é essa pessoa. Eu dei um conselho do meu pai. Eu era um rapaz crente, temia a Deus, conhecia e amava a Deus. E eu acho que o meu conselho poderia ter ficado de lado. Sinceramente, poderia. Agora imagina nós ficarmos ouvindo conselhos de ímpios, de pessoas que não conhecem Deus, de pessoas que não conhecem o Evangelho, de pessoas que estão sendo levadas como ovelhas para o matadouro de Satanás, não o cordeiro de Deus, mas como ovelhas. E elas vêm dizer coisas para mim, como eu deveria tocar a minha vida, que escolhas eu deveria fazer. É do Senhor que vem todo o conselho, é no Senhor que estabelece a aliança e o caminho que você deve andar. Opositores podem ser limitações humanas. Nós precisamos ser fortes e corajosos. 3 vezes o Senhor diz para Josué: Josué, seja forte e seja corajoso, e tenha muito bom ânimo para fazer tudo aquilo que o meu servo Moisés te ordenou. Seja forte e corajoso. Por que forte e corajoso? Porque muitas vezes as dificuldades do chamado, as dificuldades da missão, elas serão tão grandes que vai nos levar ao limite da exaustão. Eu não sei se você já se sentiu exausto, cansado, abatido. Eu não sei se você já sentiu que as suas forças estavam no limite. Eu já me senti assim algumas vezes durante a minha vida. Já me senti assim também no aspecto ministerial, algumas vezes. Não só no aspecto humano. E quando eu me senti assim, eu tinha uma escolha para fazer: seguir em frente ou desistir, ou parar. E eu vou dizer uma coisa: a tentação de parar é muito grande, é muito forte. Conheço muitas pessoas que pararam no meio do caminho. Nós precisamos ser forte e corajoso, não mais forte do que o inimigo que podemos ver. O pior inimigo é aquele que não vemos, é aquele que está escondido dentro de nós. Esse é o pior inimigo, está dentro de nós. E ele tem muitas formas, ele tem muitas faces, muitas feições. Às vezes esse inimigo tem a feição da auto-baixa estima. Às vezes ele tem uma feição da depressão, do estresse, da fadiga, do desânimo, dos traumas do passado, dos traumas familiares, das rejeições. Quantas pessoas estão vivendo uma vida muito aquém daquela que poderia viver, porque estão vivendo, passando óleo, azeite em traumas, em espinhos enfiados na sua carne. E enquanto nós não tirarmos essa vulnerabilidade que está dentro de nós, nós não vamos conseguir enfrentar o inimigo que está do lado de fora. Sabe, queridos, nós precisamos vencer as nossas limitações internas. O medo,
a insegurança, o orgulho, a covardia. O inimigo que mora dentro de você é muito maior do que aquele que te afronta do lado de fora. Acho interessante quando Davi vem para lutar contra Golias. Todo mundo deram alguns conselhos para Davi. O próprio Saul diz: você não pode lutar contra esse homem, olha o tamanho dele. Mas sabe, as palavras mais duras, mais ácidas vieram dos irmãos dele, irmãos mais velhos. O irmão mais velho dele diz assim: eu conheço a tua maldade, eu conheço a tua presunção, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas do meu pai? Você veio aqui para ver a guerra, porque você é maldoso. E Davi simplesmente dizia: me deixa em paz, o que eu fiz dessa vez? E a Bíblia diz que ele desvencilhava daquele irmão dele, e não era só um, tinha 3 irmãos lá. Acho que eles fizeram fila para poder criticar Davi. Mas sabe de uma coisa, queridos? Davi teve que enfrentar primeiro a casa dele, a rejeição, a desconfiança, a crítica, e depois ele sai em campo de batalha e vai enfrentar o verdadeiro inimigo, o inimigo que estava lá, o Golias. E ele diz: você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. E ele vence a batalha. Quero fazer algumas advertências para aqueles que estão enfrentando lutas e oposições. Você quer saber se você chegou ao fim da jornada? Às vezes a nossa preocupação é: aonde é que está o fim? Quando é que basta? Quando é que chega? Quando eu estava aproximando o tempo da minha aposentadoria, aposentei há 2 anos atrás, com 60 anos de idade, aí eu pensava assim: bem, vou aposentar e acho que o Senhor vai me dar uma licença e eu vou poder viver uma vida mais tranquila, vou viajar mais, vou desfrutar mais de um sítio que eu praticamente não desfrutei durante os últimos 20, 25 anos. Ia lá uma vez por ano, 2 vezes, passavam 2 dias, 3 dias e vinha embora. Mas sabe de uma coisa? A fim da jornada então não era nesse momento. Você quer saber qual é o fim da jornada? Não espere ver uma placa escrita beco sem saída. Se você viu uma situação difícil, então não é o fim. Às vezes nós, no nosso ministério, na nossa jornada, encontramos muita dificuldade, não é verdade? Encontramos muita dificuldade. Tem hora que parece que nada quer dar certo. Quanto mais você ora, quanto mais você prega, quanto mais você insiste, parece que mais as pessoas deixam de ouvir. Estou falando isso do ponto de vista de um pastor, do ponto de vista de um obreiro do púlpito, de um pastor de uma igreja local. E aí você começa a pensar: acho que deve ser o fim. Acho que é o fim. As pessoas não me ouvem mais, não querem nem me ouvir. Mas sabe, o fim do caminho, o fim do nosso trajeto não é um beco sem saída. Tem uma placa de beco sem saída, então você não está no fim, não. Porque o fim daquele que ama a Deus não é um beco sem saída. E muito menos uma rede e um banquinho e um sofá para você deitar, dizendo: pode deitar aqui, para você que está cansado. Deita aqui, descansa. A Bíblia diz que Elias, depois de anos e anos, de décadas, enfrentando Acabe e Jezabel, ficou muito cansado. E ele sai lá do Monte Hermon e vem descendo, caminha, sei lá, uns 400 quilômetros, para lá em Berseba, e ele deita no chão, debaixo de uma árvore, e pede a morte para si, e diz: eu estou cansado demais, eu já desisti, Senhor, não vai dar. Eu já preguei, olha, eu já enfrentei esse povo por décadas, Acabe, Jezabel, não dá. A Bíblia diz que aparece o anjo do Senhor, oferece para ele um pão quente, assado em brasa, e uma botija de água, e diz: come e bebe. Você vai precisar de muita força. Você está achando que é o fim? Não, o fim não é assim. O fim não será por morte de inanição. Não é assim que se termina o fim. Olha o fim que Elias teve. Olha a diferença. Elias morrendo debaixo de um arbusto, como indigente, para os urubus poder comer a sua carne,
e o Elias que é levado em carruagem de fogo para o céu. Percebe a diferença? Você percebe a diferença? Então o fim não é. O fim daqueles que amam a Deus nunca será desastroso. Nunca será um fim em que você não tem saída alternativa, que você não vê nada, e aí você vai desistir porque não vê saída. Então ali não é o fim. O fim está mais adiante. Prossiga, não pare. Ele alimentou com aquele pão, bebeu daquela água, e a Bíblia diz que com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Coisa maravilhosa, né? Às vezes nós pensamos que a solução para nós vai ser entrar para uma clínica de repouso e ficar ali pelo menos um mês, dormindo. Estou cansado demais, Senhor. Acho que eu vou me internar numa clínica de repouso. Acho que eu vou para um spa. Eu acho que eu preciso de 15 dias. Sabe de uma coisa, queridos? Se você se alimentar do alimento espiritual que o Senhor tem para você, você vai recobrar suas energias, sua força. Porque a palavra do Senhor diz que aqueles que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abala. E ainda que estejam velhos, mesmo na velhice, correrão e subirão alto com asas como águias e não se cansarão. Eu estou cansado, Senhor. Pode falar para ele que você está cansado. Sabe por quê? Porque ele tem solução. Ele tem alimento espiritual para te dar. Observa a sequência. Come, levanta, come e caminha. Levanta, come e caminha. O Senhor não diz come e depois levanta. Não, levanta primeiro. Às vezes nós queremos solução, mas nós não queremos tirar o nosso pé do lugar. Nós estamos deitados e oramos deitado mesmo. Vou ficar deitado aqui porque estamos cansados. E Deus vai ter que ouvir a minha oração deitado mesmo. Levanta, coloca o seu joelho no chão e ora ao Senhor. Levanta, come e anda. Você está cansado, está abatido? Levanta, come na presença do Senhor. Alimenta espiritualmente. Anda. Não é fácil. Não é fácil. Não pare nunca, porque está doente, porque está cansado. Quantas pessoas fracassaram porque tomaram decisões na hora que estava cansado ou doente? Nosso pastor, antigo pastor do nosso ministério, há coisa de 30 e poucos anos atrás, uns 35, ele construiu a igreja que nós temos lá em Anápolis, na Praça da Bíblia, uma igreja para cerca de 5.000 pessoas. E quando ele terminou aquela construção, teve uma convenção geral da Igreja Assembleia de Deus lá na Praça da Bíblia. E ele estava muito cansado, a esposa dele doente, tinha uma esposa enferma. Já era um homem, provavelmente na casa de uns 65 anos, ele não era tão idoso assim não, para 70, o pastor Antônio Alves Carneiro. E ele terminou aquele tempo e diz assim, olha, eu quero jubilar. Eu não vou continuar a presidir mais a Igreja Assembleia de Deus de Anápolis. Muitos conselheiros da igreja, da diretoria, falaram, pastor, não faz isso não, descansa primeiro, depois o senhor toma uma decisão, o senhor está cansado, o senhor vem de quase 2 anos construindo esse grande templo, não toma essa decisão não. Ele, não, minha decisão está tomada e ela é irreversível e a minha decisão é parar, eu não vou continuar mais, eu vou continuar como um pastor jubilado, um presidente de honra da igreja, e assim eles fizeram. Mas não passou mais do que uns 5, 6 meses e o pastor se arrependeu. Certo, ele descansou e aí ele queria voltar. E a diretoria diz, não é possível. Já tem um outro presidente. Aquela história, rei morto, rei posto. Você saiu, o outro já assumiu. Nós não vamos tirar. Sabe, queridos, nós precisamos ser sensatos e sábios. Nós que somos pessoas espirituais, não podemos tomar decisão hoje ou amanhã, decidir hoje e desdecidir amanhã, porque a palavra do Senhor diz que a palavra que sai dos lábios do homem, da mulher de Deus, seja assim, sim ou não. Então pense bem antes de tomar uma decisão. Não tome decisões precipitadas. Não saia por aí arrancando os cabelos e dizendo, ai de mim, o que vai acontecer comigo? Não, dobre o seu joelho na presença do Senhor, clama a Ele. E Ele vai te responder, Ele vai te instruir. Senhor, é tempo de eu entregar essa missão. Senhor, a obra acabou, terminou, Senhor.
Enquanto o Senhor não disser terminou, então não termine, não pare, continue, levanta, se alimenta e continue, porque o Senhor diz a Elias, o caminho ainda é longo, come e bebe, porque o caminho ainda é longo. Sabe qual foi a última lição que Jó aprendeu? Foi essa. Quando você está doente, quando você está enfermo, você quer parar, né? E a Bíblia diz que Deus falou assim, Jó, agora você vai orar pelos seus amigos. E vai orar por eles para que eu não venha e consuma eles, porque eu estou irado contra esses amigos. E Jó lá, cheio de lepra, sem a pele, e ainda, Senhor, tá bem, amém. A Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus restituiu não somente a saúde, mas restituiu tudo quanto Jó tinha. Então, às vezes, nós achamos, o que é que Deus está dizendo? Está dizendo, olha, é doente mesmo, é enfermo mesmo, que você vai orar por esses amigos. Poderia ter curado Jó antes e falar, agora que eu te curei, vai lá e faz isso. Não é assim que nós agimos muitas vezes? Eu vou dar o dízimo quando tiver dinheiro sobrando lá em casa. Enquanto eu estiver apertado, eu vou deixar de dar o dízimo. Olha, eu vou ministrar, eu vou fazer a vontade de Deus quando eu tiver tempo. Um dia um irmão, muito querido nosso, chegou para mim e disse, pastor, isso tem uns 20 anos atrás, pastor, eu comprei um apartamento e agora estou mobiliando esse apartamento, gastei muito, e agora eu vou ficar uns meses sem vir na igreja, porque eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que fazer bico, eu tenho que trabalhar no horário de vir para a igreja, então eu vou tirar serviços assim, um atrás do outro. Falei, irmão, não faz isso não, você vai se arrepender, porque daqui 3 meses você não é crente mais não, daqui 3 meses. Bastava 30 dias, irmãos, para Daniel, sem orar e sem jejum e consagrar, para ele cair. Os inimigos dele sabiam disso. E aquele irmão queria 3 meses. Ele ficou os 3 meses. Mas os 3 meses dele estão durando até hoje. Tem uns 20 anos isso. Aquele irmão nunca mais firmou na igreja. Nunca mais. Até hoje ele está fazendo os bicos dele. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que é vencido torna servo do vencedor. Então nunca vai ter fim os boletos dele para pagar, nunca tem. Sempre faz mais boleto, sempre faz mais, agora tem que continuar trabalhando mais. E não vai ter fim isso. Eu não posso tirar aquilo que é do Senhor para entregar para a carne. Eu não posso tirar aquilo que é do Espírito para entregar para o homem, porque é do Espírito. O meu compromisso é com Deus. O seu momento, o meu momento, nessa noite de domingo, 19 até as 21 horas, é estar na presença do nosso Deus. Não é estar passando roupa, lavando roupa, limpando casa, preparando as aulas da segunda-feira, tem professores aqui. Eu fui professor 30 anos, irmãos. Você sabe qual foi o dia que eu preparei uma aula nesse horário de culto? Nunca, durante esses 30 anos. Eu tive tantos compromissos importantes, eu nunca deixei de ir para a igreja, porque eu tinha um compromisso importante na segunda. Pelo contrário, porque quando a gente está na igreja, nós recebemos instrução, revelação, força e sabedoria. E aí a segunda fica mais fácil, a terça fica mais fácil, a quarta fica mais fácil, a reunião importante da terça, da quarta, fica mais fácil, porque a presença de Deus está contigo, a unção do Senhor está na sua vida. Faça das tuas lutas uma escada para a mudança que você precisa. Às vezes nós olhamos para as lutas, nós estamos falando de vencedores. Se você não entendeu, o título da mensagem de hoje é Vencedores. E às vezes olhamos para as nossas lutas e ficamos assustados. Nós não queremos lutas. Ninguém quer luta. Mas sabe de uma coisa, queridos? José passou por tantas lutas. Passou com luta com seus irmãos e essa luta levou ele para dentro de um poço, de uma cisterna. Tiraram ele da cisterna, venderam como escravo. Na casa de Potifar, passou por lutas com a mulher adúltera de Potifar. Depois tiraram ele da casa de Potifar, colocou ele numa prisão. Parece que ele está indo cada vez pior. E lá na prisão, ele fica lá, até o dia que ele sai de lá para se tornar governador de todo o Egito. Então faça das suas lutas uma escada para alcançar o lugar de honra que o Senhor tem para a sua vida.
não desespere, não desista e não desanime. Deus quer te abençoar. No fim da sua caminhada, da linha de chegada, há 2 estados e há 2 grupos de pessoas: os vencedores e os derrotados, os fracassados, os vencidos, os aprovados e os reprovados. A minha pergunta nessa noite, para terminar esta palavra, é: em qual grupo você vai estar? Pastor, eu não sei. Sabe sim, porque o que você está fazendo hoje vai determinar em qual grupo você vai estar. O que você vai decidir fazer amanhã vai determinar onde você vai estar, em qual grupo. Em todas as lutas, usam isso para construir uma escada. Há 2 anos e meio atrás, eu fui submetido à única cirurgia da minha vida. A única. Tive a cirurgia de hérnia em janeiro de 2023. Eu fiquei apenas de uma noite para outra no hospital. Nunca também tinha ficado nessa situação. Me cortaram e tiraram, costuraram essa hérnia. E naquele momento, eu fiz a minha decisão de orar todos os dias, antes que o dia amanhecesse. Tomei essa decisão lá no hospital. E fiz a minha primeira oração naquele quarto de hospital, 5 horas da manhã. E já tem mais de 2 anos e meio. Não é fácil. Todas as manhãs eu tenho que enfrentar a mesma decisão. Aquela vontade de ficar na cama. Às vezes o dia anterior foi tão duro. Às vezes eu dormi tarde. Foi difícil. E não dá vontade de levantar. Mas eu estou decidido e determinado. Eu fiz um compromisso. E o meu compromisso com Deus não é para 1 ano, 2 anos, nem 2 anos e meio. É para toda a minha vida. Em março daquele ano, eu comecei um trabalho, um ministério, um podcast, chamado Despertar com a Palavra. E aí foi um incentivo a mais. Já que eu vou levantar todos os dias, 4h30, 5, então por que não compartilhar uma palavra com as pessoas? E comecei. Começo era todos os dias, eu tinha uma palavra, todos os dias, escrevia, gravava, mãe estudava, todo dia às 5 horas da manhã tinha uma palavra. Isso foi quase 1 ano. Aí uma palavra todo dia, não é brincadeira não. Não é fácil não. Aí passou a ser às terças, às quintas e ao sábado, 3 vezes na semana. Mas eu espero continuar. E às vezes eu olho para aquilo e fico pensando, mais gente poderia se interessar. É um desafio todos os dias, é uma tentação a desistir. Mas sabe de uma coisa, queridos? Quando nós chegarmos no fim da carreira, nós vamos olhar para trás e como um filme vai passar diante dos nossos olhos. E eu acredito nisso, que nós vamos ver cada momento, cada decisão que nós tomamos, ou cada decisão que nós deixamos de tomar, relevante para a nossa vida. Eu acredito que vai passar diante dos nossos olhos esse filme. E nós vamos saber por que nós estamos naquele grupo. Por que nós estamos no grupo do vencedor? Ou por que nós passamos para o grupo dos vencidos? Que Deus te ajude a estar no grupo dos vencedores. Quero te convidar a ficar de pé. Eu quero orar com você nessa noite. Quero ministrar na sua vida. Quantos aqui nessa noite quer estar no grupo dos vencedores? Quantos? Tem alguém aqui que não está ainda seguindo o Evangelho de Jesus? Não aceitou Jesus como seu único e Salvador? Quer fazer nessa noite? Quer fazer nesse momento? Levanta a sua mão assim. Eu quero orar por você. Alguém que ainda não fez a sua decisão. A sua decisão de servir ao Senhor. A sua decisão de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Se tem alguém. Se tiver alguém aqui, eu quero orar com você. Eu quero orar. Amém? Não tem? Então quero orar por toda a igreja. Pai, eis aí o teu povo. Eis aí os teus filhos, as tuas filhas. Eis aí aqueles que o Senhor chamou, comissionou. Pai, o Senhor e eles sabem as lutas que estão passando. Há pessoas aqui, Senhor, ó Deus, que estão fragilizadas. Há pessoas aqui que estão cansadas, abatidas. Há pessoas aqui que estão sofrendo oposições e perseguições de inimigos e adversários implacáveis. Há pessoas aqui que estão sofrendo, Senhor, ó Deus, oposições, como o salmista no Salmo 3 diz, muitos são os opositores. E eles dizem, onde está o seu Deus? E o seu Deus não tem memória, o seu Deus não vê. Mas nós sabemos que o Senhor está atento, os olhos do Senhor estão contemplando os fiéis da terra.
Senhor, olha para a aflição desse teu filho, olha para a aflição dessa tua filha, olha, ó Deus, para o coração deste homem, para o coração desta mulher. Senhor, sustenta ele na sua pequena força. Senhor, sustenta ele com o pão quente, Senhor, com a água fresca, Senhor. Sustenta esta tua filha que está, ó Deus, desanimada, essa tua filha que está triste e abatida. Esse teu filho, Senhor, ó Deus, que está com as suas forças no limite. Renova as suas forças hoje, Senhor. E que a unção do Senhor seja derramada de uma forma sobrenatural. E que o Senhor o levante para o teu louvor e para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa este teu filho. Abençoa esta tua filha. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Eu oro nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.